Muitíssimo bom dia você que está assistindo a gravação dessa live. Já curte ela aqui embaixo, deixa o seu comentário. Eu sei que você escuta sempre eu falando isso, mas é que se você curte e comenta, você me ajuda a divulgar o meu trabalho para o maior número de pessoas. E você que está chegando agora, já curte, já começa a curtir a live, encaminha para os seus amigos, chama todo mundo e vamos seguir aqui com o nosso estudo matinal. Bom dia, Kimina. Bom dia, Denise. Bom dia, bom dia. Deixa eu ver quem já chegou aqui. Bom dia, Linda C. Denis. Bom dia, Wilson. Que bom tê-lo aqui conosco. Bom dia, bom dia. Quero saber quem está atento às lives matinais. E eu quero saber, terminamos em qual parte ontem? Me contem aqui. Terminamos em qual parte ontem da história de Abraão? Hein, meus queridos? Quem lembra? Quem lembra? Hoje a gente vai continuar lembrando que eu estou pontuando bastante alguns detalhes da história de Abraão, porque é muito importante, tem muito a ver com dinheiro, mais do que a gente pensa, tá? Deixa eu aproveitar e colocar aqui nos comentários. Vocês não lembram não, né? A salvação de Ló foi um pouquinho antes, meu povo. Dá um pirulito para quem conseguir acertar. A salvação de Ló foi no começo. Terminamos em qual parte ontem? Não lembram, né? Tá, vou revisar. Sou uma boa pessoa, vou revisar aqui com vocês. Ontem a gente finalizou a parte da aliança que Deus fez com Abraão, onde, né, Deus pediu para que Abraão preparasse o sacrifício. Lembra do caminhozinho que foi feito e Deus passou primeiro como forma de humildade? Terminamos aí, tá? Mas vocês lembram que Deus prometeu a Abraão fazer de Abraão uma descendência muito grande que iria povoar a terra. Bom dia, Claudisa. Lembram, né? Pois é. Eis que, a partir do capítulo 16, Gênesis capítulo 16, eis que passaram-se 10 anos. Passaram-se 10 anos desde que Deus havia prometido a Abraão que ele iria ser pai. E nada tinha acontecido até então. Eis que sua digníssima esposa chegou para Abraão e disse: Abraão, será que a gente não precisa fazer alguma coisa para ajudar Deus, né? Porque já se passaram 10 anos que ele prometeu que você seria pai e até agora nada. Será que Deus não está esperando a gente ter uma atitude? Quem se identifica quando começa a fazer alguma coisa porque recebeu um chamado e nada acontece? Aí você começa a achar que você precisa ajudar Deus, né? É nessa hora que a gente mete o pé na jaca, tá? Sara chegou para Abraão e disse, eu imagino que Sara deve ter pego uma lixa de unha assim e chegou. Abraão, então, faz 10 anos que Deus te prometeu que você seria pai e até agora nada. Eu acho que ele está esperando a gente fazer alguma coisa. Ou então ele falou que ia ser, mas não deu certo. Aliás, ele tá esperando para ver a nossa atitude, eu acho. Então, assim, já que eu sou estéril, se deita com a minha escrava. E aí você, né, porque o problema tá comigo, não é com você. Se deita com a minha escrava, aí você vai ter seu filho. Aí Abraão, né, toda mulher, assim como Eva convenceu Adão, Sarai convenceu Abrão, lembrando que o nome de batismo deles é Abrão e Sarai, tá? Sarai convenceu Abrão, mulheres, nós temos um poder tremendamente em nossas mãos de convencer os homens de maneira super fácil, tá? Sarai convenceu Abraão, e eis que Abraão foi lá e se deitou com a escrava de Sarai, chamada Agar.
Obviamente, né? Abrão, ao se deitar com Agar, ela engravidou. Só que o que acontece? Depois que Agar engravidou, Agar começou a olhar para Sarai, que era a sua senhora, com olhos de desprezo, com olhos de raiva, com olhos de... Não foi se criada uma situação muito legal. Até que Sarai ficou emputecida e chegou para Abraão e falou assim, seguinte, essa escrava aí que você se deitou com ela, só porque ela tem um filho seu agora, ela tá me olhando de olho torto. Eu não aguento mais esse olhazinho dela. Você vai se virar, porque o problema é teu. Deus disse que você ia ter um filho, né? Deus disse que você ia ter um filho, então que caia sobre você a afronta que eu tô vivendo. Porque eu coloquei a minha serva, eu estava fazendo uma coisa muito boa, te ajudando na promessa que Deus deu para você. E agora, porque ela engravidou, ela tá toda se achando a rainha da Inglaterra, a última Coca-Cola do deserto, e tá me desprezando. Então, que Deus seja o juiz entre mim e você. Sarai falou bem assim para Abraão. E ele falou assim, não, ela é sua serva, ela tá nas suas mãos, você faz com ela o que você quiser. E aí Sarai pegou e expulsou Agar de casa e Agar foi chorar no deserto. Quando Agar estava no deserto, um anjo apareceu para Agar e disse, olha, não chore, tá tudo bem, fica tranquilo, seu filho vai nascer forte, saudável, né? Volte para a casa da sua senhora, mas o seu filho, ele vai ser como um jumento selvagem, tá na Bíblia, jumento selvagem. Vai ser como um jumento selvagem. Por quê? A mão dele estará contra todos e a mão de todos estará contra ele. Ele viverá com hostilidade contra todos os seus irmãos. Bem, aqui eu quero fazer... Eu não vou me aprofundar muito nesses detalhes, né? Mas uma das coisas que eu falo muito em mentoria é sobre o que acontece no momento da sua gestação. Faz com que você crie memórias que vão perdurar ao longo da sua vida. Então, veja bem, a gestação de Ismael, que era ali o nome do filho de Abrão com Agar, dado pelo anjo, ela estava sendo tumultuada. Ela estava sendo cheia de discussão entre Sarai e a sua esposa. Aliás, Sarai e Agar, né? Tanto é que Sarai expulsou Agar e ela foi para o deserto. E Abraão também deixou que Sarai expulsasse. Tava ali contenda de vizinhança, mais ou menos assim. E aí, Ismael, que estava no ventre de Agar, estava recebendo aquilo, toda aquela vibração. E o anjo já disse, a vida dele vai ser tumultuada, tá? Aqui já mostra mais um padrão, que a depender de como foi a nossa gestação, a depender dos acontecimentos que foram gerados ali, o nosso corpo ele cria neuropeptídeos, que são moléculas da emoção, em sua maioria negativa, tá? Que vão vão repetir esse padrão ao longo da nossa vida, até o dia que a gente decidir, eu quero mudar. Aí você vai, mapeia tudo o que aconteceu e começa a trazer do inconsciente para o consciente, aí você começa a mudar. Isso aqui é um padrão, tá? Aí, por que isso é importante? Reparar nisso agora, né? Porque dependendo da situação financeira que os seus pais estavam no momento da sua gestação, isso pode influenciar diretamente no teu sucesso. Se sua mãe passou fome, se houve privação financeira, se houve privação de coisas, como era o relacionamento do dinheiro dos seus pais, isso tudo influenciou no momento da sua gestação, tá? E influencia a sua vida até hoje. Por isso que é importante ser olhado. Mas vamos voltar para cá, para essa contenda que está acontecendo aqui, né? Aí Agar obedeceu o anjo, voltou para a casa e ela teve um filho de Abrão. E ele lhe deu o nome de Ismael. Nessa época, Abraão já estava com 86 anos de idade quando Agar teve Ismael. Tá? Quando Agar teve Ismael. O que acontece? Vamos para os detalhes. Sarai teve lá a brilhante ideia, chamou Abraão. Abraão aceitou, foi lá, teve relações com a escrava, deu origem ao filho, mas quando ela engravidou, começou a ter desarmonia, tá? Toda vez que você fizer algo que não esteja de acordo com a vontade de Deus, aquilo vai trazer desarmonia.
Nem sempre toda desarmonia é porque você foi de encontro à vontade de Deus, mas toda vez que você fizer algo que está indo de encontro à vontade de Deus, você vai trazer desarmonia. Você não vai estar andando conforme o plano. Você não vai estar no caminho da promessa. E aí vem a pergunta, Suene, pera. Você falou sobre livre-arbítrio no momento que Eva come a árvore do fruto do bem e do mal. Você falou também que Deus protegeu Abraão quando ele disse que Sarai era irmã dele para que o faraó não a maculasse. E Deus protegeu Sarai. Mas por que Deus deixou que Abraão deitasse com a escrava e tivesse esse filho? Por que ele não protegeu Abraão também? Porque a promessa desde o início era para que ele, né? Ele não era casado? Ele não era casado com Sarai? Então, subentende-se que o filho viria do casal. Entendem? O filho viria do casal. Uma vez que o ventre de Sarai tivesse maculado, ela já não geraria primogênitos de Abraão. Porque o detalhe aqui também primogênitos são muito importantes, principalmente naquela época, porque eles têm a porção dobrada, eles perpetuam espécies, eles recebem a bênção maior do patriarca. Então, se o faraó tivesse maculado o ventre de Sarai, já não seria mais a descendência de Abraão. Mas Abraão, né, como é homem, tem vários espermatozoides. Beleza, ele teve o primeiro filho Ismael, mas não foi do matrimônio dele. Por isso que não foi reconhecido por Deus. Ismael não foi reconhecido por Deus como descendente, tá? E aí, Ismael, ele representa aqui, nessa história, ele está representando os problemas que a gente vai procurar achando que a gente está querendo ajudar Deus. Vejam bem, haviam se passado 10 anos do momento que Deus prometeu para Abraão que ele iria ser pai, que ele iria ter uma descendência. E aí, nada estava acontecendo. Ao invés de Abraão esperar as instruções de Deus, assim como Noé fez, o que ele fez? Vou fazer do meu jeito. Vou ajudar Deus, porque o negócio está demorando demais. Ou ele esqueceu, né? Ou ele esqueceu de mim, ou ele está esperando eu fazer alguma coisa. Mas não. Lembram que eu falei que tudo tem um tempo? Que a lei da gestação, Deus não estava demorando. Ele estava apenas esperando Abraão e Sarai serem preparados para quando chegasse o momento certo, eles darem origem à real descendência. Só que eles foram arranjar um problema. Abraão teve que cometer adultério com a anuência da própria esposa para poder ter um filho que ele achava que seria a sua descendência porque a sua esposa era estéril. Quantas vezes a gente tenta ajudar Deus achando que ou ele esqueceu da gente, ou está demorando demais, né? Ou você acha que Deus está esperando você tomar alguma atitude, só que você não ouviu Deus falando isso, nem te chamando para isso. E aí você não sabe esperar. E você vai lá e faz. Toda vez que você não souber esperar e for lá e fazer, você vai ter consequências disso. E as consequências, elas são eternas, assim como Ismael. Ismael aqui, ele representa um problema. Ele representa aqueles problemas que a gente arranja, que a gente tem que depois tapar um monte de buraco para sustentar aquele problema. Porque a gente estava achando que iria ajudar Deus ou então resolver alguma coisa. Deus não é obrigado, tá? Deus não é obrigado a abençoar ou cuidar das coisas que você deu à luz pela sua própria conta. Ele só é obrigado a cumprir com a promessa dele. Ele prometeu a Abraão que lhe daria uma descendência. Mas Abraão quis fazer do jeito dele. Então, com Ismael, Deus solta a mão. Por quê? Porque não tinha prometido para Abraão.
É fruto do livre-arbítrio dele. Então, tudo que você fizer pelo seu livre-arbítrio, sem ter a certeza de que você está sendo movido pela promessa, você que tome de conta, porque Deus não é obrigado a arcar com as consequências disso. Tá bom, meu amor? Entendeu? Quem caiu moedinha aí? Quem caiu moedinha, escreve aqui para mim. Exatamente, ó, o Mateus falou aqui, preparando o recipiente. Deus estava preparando o recipiente de Abrão e de Sarai para que eles pudessem dar origem à descendência, à real descendência. Mas eles arranjaram um problema no meio do caminho. É isso o que acontece toda vez que você tiver ansiedade. Toda vez que você tiver ansiedade e não souber esperar o momento de Deus te dizer, ó, é o próximo passo que você tem que dar, você vai arranjar um monte de problema, um monte de Ismael. E toda vez que você arranja Ismael, tem que trocar a fralda, tem que alimentar, tem que cuidar, tem que dar de mamar, tem que tudo, tá? Arranjou o problema? Pega que é teu, cuida dele. Tá bom, meu amor? Não vai ficar chorando nas pitangas. Ai, Deus, o que o Senhor fez comigo? Nananã. Deus não tem nada a ver com isso. O problema foi teu, você que arrumou, então você que cuide. Beleza? Combinado? Vamos que vamos. Eis que passaram-se ainda mais 4 anos depois desse babado, quando Abraão já estava com 99 anos de idade. Deus apareceu de novo para ele e falou: Eu sou Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade, seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abraão se prostrou com o rosto em terra e disse a Deus: De minha parte está a minha aliança com você. Você será o pai... Não, perdão. Deus disse para Abraão: De minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado Abrão. Seu nome será Abraão. Abrão significa pai exaltado. Abraão significa pai de muitas nações. Porque eu constituí pai de muitas nações, eu o tornarei extremamente prolífero. De você farei nações e de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes para ser os seus Deus e os Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e a seus descendentes, e serei o Deus deles. De sua parte, Deus disse a Abraão: Guarde a minha aliança, tanto você como os seus futuros descendentes. Esta é a minha aliança com você e com os seus descendentes, aliança que terá que ser guardada. Todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Terão que fazer essa marca, que será o sinal da aliança entre mim e você. Da sua geração em diante, todo menino de 8 anos de idade entre você terá que ser circuncidado, tanto os nascidos em sua casa, quanto os que forem comprados de estrangeiros e que não forem descendentes de vocês. Sejam nascidos em sua casa, sejam comprados, terão que ser circuncidados. Minha aliança marcada no corpo de vocês será uma aliança perpétua. Gente, vocês sabem o que é a circuncisão? Os homens já fazem assim, né? Circuncisão é pegar ali o prepúcio, aquela parte da pele que sobra do órgão sexual masculino, e cortar, né? Naquela época não tinha anestesia. Corta ali, né? Então, essa era a circuncisão. Aí você se pergunta assim: meu Deus, Suene, mas por que Deus... Nossa, uma coisa dolorosa dessa, meu Deus do céu. Para que Deus inventou um negócio desse, Suene, com Abraão? Olha só. O órgão sexual, né, é por onde é fonte de vida. É por onde saem as células sexuais, as células reprodutoras, tanto masculina quanto feminina. Então, o fato de... Lembram que naquela época todo sacrifício, toda aliança era feita com sangue? Lembra que eu falei ali no exemplo dos animaizinhos, né? Então, fazer um corte ali naquela região para derramar sangue ali naquela região, além de uma forma de meio que purificar, né?
O corte, ele representaria a aliança perpétua e a partir dali, todo novo ser que se gerasse a partir dos espermatozoides daqueles homens, eles estariam passando pela aliança que Abraão fez inicialmente com Deus. É uma simbologia, tá? É uma simbologia. Para que toda nova fonte de vida, aquele órgão que é sinônimo de fonte de vida, a partir daquele momento, todas as novas vidas que fossem geradas, elas passariam primeiro para a aliança, pela aliança de Abraão com Deus, para poder nascer em aliança com Deus, para que aquelas crianças nascessem em aliança com Deus. Todas as novas crianças, todo menino que nascia, né? Todo menino que nascia, ele já era circuncidado ainda quando criança, né? Por que que era só com os meninos, não com as mulheres? Aí é cenas para os próximos capítulos. Aí é um assunto bem delicado, que eu só falo em mentoria avançada, tá? Mas guardem aí essa informação, pelo menos. Beleza? Seguindo o baile aqui, seguindo as orientações de Deus, Deus disse, todo o que não fosse circuncidado seria eliminado do povo, porque ele quebraria a aliança, tá? Disse Deus também a Abraão, de agora em diante sua mulher já não se chamará Sarai. Seu nome será Sara. Sara significa princesa. E eu a abençoarei e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei e dela procederão nações e rei de povos. Abraão prostrou-se com o rosto em terra, riu-se de si mesmo e disse, poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? E Abraão disse a Deus, permite que Ismael seja meu herdeiro. Então Deus respondeu, na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe chamará de Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança, que será aliança eterna para os seus futuros descendentes. E no caso de Ismael, levarei em conta o seu pedido. Também o abençoarei. Eu farei florífero e multiplicarei muito a sua descendência. Ele será pai de 12 príncipes e dele farei um grande povo. Mas a minha aliança eu a estabelecerei com Isaque, filho que Sara lhe dará no ano que vem por esta época. Pausa aqui para estudarmos os detalhes, tá? Lembra que eu falei que o anjo apareceu para a escrava, mãe de Isaque, e o anjo disse para ela que Ismael iria ter uma vida atormentada, que da mão dele, ele ia ser um jumento selvagem, que a mão seria contra todos e a mão de todos seria contra ele. Ele viveria em hostilidade contra todos os seus irmãos? Pois é. Mas aqui nessa conversa de tete a tete com Deus, né? Abraão pediu para que Deus permitisse que Ismael fosse o seu herdeiro. Deus falou, não era, nunca foi, nunca vai ser. Mas eu vou levar seu pedido em consideração e vou abençoar também Ismael. Isso mostra o quão poderoso é o pedido de um pai e de uma mãe a Deus em prol de um filho. Deus atende prece de pai e prece de mãe, tá? Deus atende prece de pai e prece de mãe, ok? Outro detalhe aqui é que, vejam bem, detalhe extremamente importante. Deus chegou para Abraão, né? Falou, faça a circuncisão. Ismael, ele foi fruto, ele é filho de Abraão, mas ele não nasceu quando ele não foi gerado enquanto Abraão estava circuncidado. Por isso que ele não é o filho da promessa também, tá? Por isso que ele não é o filho da promessa. Deus estava preparando Abraão, etapa por etapa, ano a ano, para que quando ele estivesse preparado, ele tivesse o seu herdeiro. Mas ele não soube esperar.
Eis que aos 99 anos Deus aparece, muda o nome dele, muda o nome de Sarai, faz com que ele realize a circuncisão, ele já está preparando ali, já está mais próximo. E diz, pelo ano que vem, por essa data, Sara vai ficar grávida de Isaac. Eu quero que você dê o nome dele de Isaac, tá? Isaac significa ele riu, né? Aquele que ri. Ou seja, aquele que traria alegria para a vida de Abraão e de Sara. É aquele que também traria alegria para Deus. Mais na frente, a gente vai ver que de Isaac nasceu Esaú e Jacó, e foi de Jacó que nasceram as 12 tribos de Israel, tá? Mas vamos seguir aqui. Por que que Deus mudou o nome de Abrão para Abraão e de Sarai para Sara? Bem, vejam bem, vamos ver aqui Sara, né? Ela era uma mulher já idosa, já tinha lá seus 90 anos de idade, não tinha dado filhos ao seu marido. Naquela época, uma mulher que casava e não dava filhos ao seu marido, ela era praticamente nada. Imagina como era o interior dessa mulher, a autoestima dela, de não ter sido útil, de não poder ter servido ao esposo porque não deu filhos para ele. Imagina como que ela se via. A autoimagem de Sarai era extremamente derrubada, destroçada, negativa. E quando Deus muda o nome dela de Sarai para Sara, princesa, que significa princesa, todas as pessoas, ao chamá-la de Sara, iriam estar lembrando a ela quem ela realmente era, a sua verdadeira identidade. E de posse da sua verdadeira identidade, ela daria a origem a Isaac. Quando Deus quer que você cumpra a sua missão de verdade, quando está perto de você realizar a tua promessa, ele começa a mudar a tua identidade. E ele começa a mudar a tua identidade através da mudança do teu nome. Como assim, Suene? Eu vou ter que mudar meu nome no cartório? Não. Mas você vai mudar, Deus vai mudar a forma como as pessoas te veem, a forma como você se vê, a forma como você se enxerga. E se você trabalhar isso de maneira consciente e voluntariamente procurar restabelecer a tua real identidade, a tua promessa vai chegar mais rápido. Você não tem como cumprir a tua promessa, realizar a tua promessa sem saber quem você é. Pegaram essa informação? Quem você é, meu querido? Como você se enxerga? Como é que você se vê? Você se vê um incapaz, pobre, coitado, desgraçado, miserável, que não tem oportunidades? Ou você se vê como uma pessoa, ou você se enxerga como? Que você vai alcançar o quê no futuro? Um campeão, ser vitorioso, ter sucesso na vida, ser rico, ser milionário, ser próspero, ter uma família, casar, ter filhos, enfim. A forma como você se vê é a forma como você vai co-criar a tua vida. E para que Deus pudesse ajudar nessa co-criação aqui desse filho, Deus começou a mudar a identidade de Abraão e de Sara, fazendo com que ele se visse como pai das nações e fazendo com que ela se enxergasse como princesa. E aí a autoestima dela iria melhorar. Todas as vezes que alguém chamasse Sara, ela iria lembrar que Sara significa princesa. E que pelo poder do seu novo nome, iria ajudar a melhorar a sua imagem, a autoimagem que ela tinha de si mesma. Beleza? Outro detalhe importante aqui, né? Que a forma como as pessoas nos chamam, elas estão diretamente ligadas, tá? A forma como a gente se enxerga, a forma como a gente se vê. Sabe, quando te chamam muito no diminutivo,
né? Fulaninho, não sei queminho, apelidos. Não deixe ninguém te chamar de apelidos que tiram o teu poder. Tem apelidos que engrandecem. Ó, por exemplo, meus mentorados me chamam de rainha da prosperidade. Eu adoro. Eles me engrandecem, né? Mas tem apelidos que engrandecem e tem apelidos que destroem. Então, ensine através do teu posicionamento e da tua postura que as pessoas te chamem pelo teu nome. Porque o teu nome carrega a tua missão. Assim como o meu nome tem a minha missão, a missão que eu exerço hoje. Tá bom? E ao restabelecer a tua autoimagem, a tua verdadeira identidade, você vai estar permitindo que, criando possibilidades para que a promessa que lhe foi concedida seja cumprida mais rápido. Quem tá caindo moedinha aí, gente? Quem tá caindo moedinha? Então, bora lá. Seguindo aqui, capítulo 18 de Gênesis. Deixa eu ver aqui. Bora lá. Tá caindo trilhões de moedas. Glória a Deus que continue assim. Vocês viram como tem muitos detalhes na história de Abraão? Que às vezes você lendo assim passa despercebido? Né? E Abraão ainda ele riu quando Deus disse que Sara iria ser a mãe do herdeiro dele. Tá? Quero só dar uma recapitulada aqui com vocês sobre a forma como Deus mostra pra gente o caminho. No capítulo 12, Deus chamou Abraão para o chamado. Sai da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa dos teus pais, vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei todos os que abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. E Abraão foi, tá? E Abraão foi. Esse foi o primeiro passo. Esse foi o ato de fé. Aí, depois, né, teve aquela desavença entre Abraão e Ló. E Deus apareceu de novo para Abraão. Só que dessa vez, foi depois que Ló traiu Abraão, né? Aí Deus apareceu para Abraão e disse: de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Essa foi o segundo passo. E aí depois Deus foi lá, aliás, Abraão foi lá, socorreu Ló, né? Depois, Abraão foi abençoado, fez o dízimo. Depois que ele fez o dízimo, Deus veio e fez a aliança com ele. Fez a primeira aliança, que foi aquela aliança do corredor de sangue, que Deus passou primeiro. E Deus disse: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. E Abraão perguntou, né? Deus, qual a garantia que eu vou ser pai? Que eu realmente vou ter pai vou ser pai de alguém? Por acaso é algum servo meu? É Eliezer de Damasco? Aí nessa hora Deus disse: seu herdeiro não será esse. Deus falou: um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E Deus fez aí nesse momento a aliança. Perceba que Deus, ele vai revelando etapa por etapa. Ele nunca revela o caminho todo. Nunca. Ele revela etapa por etapa. A primeira etapa, você confia? Dá o primeiro passo, ele revela a segunda. Na segunda revelação, Deus mostrou qual era a terra que Deus daria. Na terceira revelação,
Deus mostrou que o descendente de Abraão seria dele. Aliás, o herdeiro seria dele, seria filho dele. Ele podia muito bem ter subentendido. Tá, se então se vai ser meu filho, vai ser com a minha esposa. Mas não. Ele permitiu que as circunstâncias fossem maiores do que a fé que ele tinha no próprio Deus. Por que, Suene? Porque ele simplesmente acreditou que, porque a esposa dele era estéril, não tinha como ele ter filho com a esposa dele, mesmo o próprio Deus dizendo que o herdeiro dele seria um filho que ele iria gerar. Mas ele olhou para as circunstâncias, achou que as circunstâncias seriam imutáveis e achou que precisava dar o jeitinho dele, o jeitinho brasileiro. Quantas vezes, gente, a gente não olha para uma situação, as circunstâncias estão mostrando que são impossíveis de resolver, aí você vai lá, usa o seu jeitinho brasileiro para resolver da forma como você acha que é certo, porque as circunstâncias estão mostrando que é impossível a resolução. É nessa hora que a gente cria os Ismaéis da nossa vida, tá? É nessa hora que a gente cria os Ismaéis da nossa vida. Entende? E aí a gente acha, e é nessa hora que a gente vai perdendo a fé. Mas por que a gente perde a fé em Deus? Porque a gente quis. Porque você se perdeu pelas circunstâncias. Você olhou para as circunstâncias e achou que as circunstâncias não eram mutáveis. Achou que era impossível. Achou que era impossível pagar aquela dívida. Achou que era impossível aquela pessoa que estava te devendo te pagar. Achou que era impossível você ter uma promoção no seu trabalho. Achou que era impossível todos os problemas se resolverem. E aí você faz o quê? Cria Ismael. Porque você vai tentar fazer do teu jeito. Na história de Abraão, né? Na história de Abraão, Deus mostra claramente que ele prometeu. Então, se ele prometeu, ele vai cumprir. O que a gente tem que fazer? Esperar. Se não aconteceu, meu amor, é porque você não está pronto. Não está. E se você for inventar de fazer alguma coisa para ter acesso àquilo agora, você vai criar Ismaéis. E depois você vai ter que cuidar dos seus Ismaéis. Porque pelo seu poder de livre-arbítrio, pelo mau uso do seu livre-arbítrio, você criou um problema na sua vida. Então vai dar de conta. E sabe como é que a gente cria esse problema? Por exemplo, um exemplo, tá? A pessoa está com dívida, né? Tá com dívida. Ai, meu Deus, tem que pagar essa dívida. Aí o que ela faz? Qual é o Ismael dela? Pega outro empréstimo. Vai. Vai lá em outro banco, pega um empréstimo para poder pagar essa dívida. Criou um Ismael. Entendeu? Criou um Ismael. Aí você tá ali, tem conta para pagar, tem... como que eu posso dizer? Tem conta para pagar, tem boleto se vencendo, fatura de cartão. O que você faz? Primeiro que cria um pânico na tua cabeça. Começa a ficar preocupado. Começa a ficar estressado. Começa a dar patada em todo mundo, né? SSA, soco da Sul com amor. Gostei, Matheus. Tiro, porrada e bomba, mas é pra vocês acordarem. Aí o que você faz? Tá lá com boleto, cartão, tudo chegando, começa a ficar estressado, dá patada em todo mundo. Aí daqui a pouco você dá patada num amigo seu que poderia te ajudar a conseguir um dinheiro emprestado. Por que você não foca em resolver o problema? Não, a gente não foca na solução, a gente foca em aumentar o problema. Quando a gente tem um problema, a gente, meu Deus, e agora? E chora, e se culpa, e se maltrata, e se condena, e se autoflagela, e, meu Deus, e agora? Não vai resolver. Não vai resolver. Chorar não vai resolver. Senta, acalma o teu coração, vai falar com Deus. Deus vai falar com você, ele só precisa que você acalme a sua mente e acalme o seu coração.
Quando Abraão fez lá o Ismael dele, Deus não veio chamar a atenção dele. Mas Deus veio depois para dizer, eu vou cumprir a minha promessa. E Deus também não jogou na cara dele. Pelo contrário, quando Abraão disse, Deus, e Ismael, que é meu filho também, né? Ismael, que é meu filho também. Ah, beleza, já que você pediu, eu vou abençoar ele também. Mas Deus não jogou na cara dele. Porque o problema que você cria, você resolve. Quer que Deus abençoe tua vida? Então larga o osso. Deixa que ele resolva. Lá em Gênesis capítulo 2, no momento da criação do homem, eu falei para vocês, o princípio da criação é, Deus só cria algo novo quando você descansa. Tá com problema, meu amor? Não vai criar outro Ismael, não. Vai falar com Deus. Silencia tua mente, aquieta teu coração, espera Deus falar com você, assim como ele falou com Noé e disse, Noé, tá na hora de sair da arca, pode sair. Deus sabe, ele é onipotente, onipresente, onisciente, sobretudo criador, ele pode criar e descriar o que ele quiser na hora que ele quiser. Não vai atrás de Ismael, porque vai piorar a tua vida. E você vai ter que cuidar desse Ismael o resto da tua vida. Porque pelo poder do livre-arbítrio, você vai estar com um problema que você criou, tá? E o que fez com que Abraão fizesse um Ismael? Ansiedade. Ansiedade, falta de fé. Não confiou que ele estava sendo preparado. Ele não acreditou que ele estava no processo. Alguém escreveu aqui, ó. O problema é que a gente quer tudo pra onde? Exatamente. Você sai aí fazendo Ismael à torta e à direita, né? Você sai fazendo um monte de Ismael à torta e à direita. Aí depois o caos está instaurado na tua vida. E você fica, meu Deus, eu preciso me resolver. Aí você, né, da noite pro dia, começa a acreditar em Deus, começa a vir pro devocional, entra no Manifest Money, meu Deus, eu vou mudar minha vida, eu quero mudar. Não vai, do dia pra noite, não vai. Tem que viver o processo. Tem que viver a jornada, você tem que ficar esperando Deus preparar teu recipiente para que a promessa se cumpra. Quanto mais ansiedade você tiver, pior vai ser seu resultado. Mais caos você vai gerar. Mais Ismaéis você vai criar. Tá? Então, tenha calma. Acalme o teu coração. Procure escutar a voz de Deus. O pessoal que está no Manifest Money, turma 3, lá no final, a gente vai aplicar uma ferramenta extremamente poderosa que eu vou ensinar vocês a escutarem a voz de Deus. E vocês vão ouvir a voz de Deus. Mas essa ferramenta também não pode ser usada como ansiedade. Deus, fala comigo. É para eu comprar ou não é? Deus, é para eu vender ou não é? Não, Deus, fala logo. Não, Deus não está falando comigo. Tem que ter paciência, gente. Tem que ter paciência. Não é assim. Edilene, estou amando essa mensagem. Que bom, Edilene. Quero ver você aqui todo dia junto comigo, tá? Ó, a Débora tá falando. Resolver alguma coisa na energia do desespero é a pior coisa que existe. Exatamente, na energia do desespero. Ai, eu não tô com meu tablet aqui, gente. Mas vocês lembram do bonequinho? Lembram do bonequinho? Do campo, do sentimento que emana, que cria um campo eletromagnético que vai atrair situações, pessoas e coisas que vão fazer você sentir mais daquele sentimento. Desespero só vai gerar mais caos. Sabe o que o desespero gera? O desespero, ele vibra ali na frequência de 125 Hz. 125 Hz é súplica. Vibrar em 125 Hz é viver o processo de escravização. O que é isso? Você vai se tornar escrava daquele problema. Por quê? Porque ele não vai se resolver. Não vai. Ele vai ser uma bola de neve. Ele é assim, ó. Faz que vai, mas não vai, e volta, e fica ruim, e fica bom, e vai melhorar, mas piora de novo, e você fica ali, ó. Você se torna escravo do problema. Quem caiu moedinha aí? Quem caiu? O desespero, ele vibra em 125 Hz. 125 Hz é a frequência da súplica, do apego, que você tá ali, ó. Meu Deus! Tá? Esse sentimento, tá?
Esse sentimento de oração. Mas o sentimento de desespero em si, ele vibra em 50. Pior ainda, que é a apatia. E isso é um desespero tão grande, 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 que você começa a viver o processo de desânimo. E dentro do processo de desânimo, você já não tem mais força para lutar, tá? E aí você fica transitando ali entre a frequência de 50 e que é a apatia, tipo, o problema tá ali, ó. Pegando fogo aqui e você... Porque o desespero é tão grande, tão grande, tão grande, você... Não, desistir. Desistir e tentar resolver. Tá? Para resolver um problema, a frequência certa é a de 200 Hz. Coragem. Depois você... Deixa eu mostrar aqui para vocês. Espera só um pouquinho. Kimi, gostei, hein, Kimina? Muitas moedas, é isso aí. Pedradas de ouro. Ó. Aqui a escala de Hawkins, tá? Para você começar a resolver um problema, você tem que estar vibrando pelo menos aqui, na coragem. Que vai te levar a viver o processo de empoderamento. Eu acho que o reflexo da luz não tá dando, né? Depois eu posto nos meus stories, vocês dão uma olhada. Porque quando você tem um problema, você não consegue ver gratidão nele. Quer matar uma pessoa? Pega ela com um problema e fala, tenha gratidão. Isso é o tal da positividade tóxica que as pessoas falam. Não tem como, você tá dentro de um problema. Não tem como você tá ali na gratidão. Agora, tem como você começar a vibrar na coragem. E aí da coragem você começa a subir, vai para boa vontade, começa a ter otimismo, depois você aceita, depois você começa a perdoar só você e as pessoas que geraram o problema. Depois você começa a compreender, aí que você começa a ter gratidão. Se você, dentro do problema, começar a forçar, ai meu Deus, eu tenho que agradecer, não vai rolar. Vai ficar preso do mesmo jeito, tá? Começa a ter coragem. E o que é que a coragem faz? Ela faz você dar um passo. E o que é esse passo? É pedir orientação para uma pessoa que vai te orientar. É orar a Deus. É ir se posicionar perante o problema. E assim como Abraão, meus amores, quando você dá o primeiro passo, as coisas começam a se resolver. Tá? As coisas começam a se resolver. Mas não tem como você começar a agradecer por um problema desde o início. O problema pode até estar acontecendo, mas você só vai conseguir agradecer por ele quando você começar a aprender com ele. Quando você começar a ser transformado por ele. Aí sim. Você vai ter gratidão. Ok, meus amores? Muitos detalhes na história de Abraão, né? Encerramos aqui o capítulo 17. Tá? E amanhã a gente entra no 18. E vai mais pra diante. Ok? E vai mais pra diante. Por hoje, é isso. Tá? Por hoje, é isso. Parem de ficar criando Ismaéis na vida de vocês. Espere Deus falar com você. Tá? Suene, Deus vai falar comigo? Fala, gente. É só você silenciar a sua mente. É só você silencia a tua mente, silencia teu sentimento. Purifica a tua mente, purifica teu coração e o teu corpo. E Deus vai falar com você. Amanhã, 7 da manhã. Para quem tá chegando novo hoje, todos os dias, 7 da manhã, eu tô fazendo o estudo matinal bíblico durante 21 dias, tá? Com foco em quê? No dinheiro. No dinheiro divino. Meu objetivo aqui é quebrar de uma vez por todas as crenças religiosas sobre dinheiro que foram instaladas na sua mente há muitas gerações. E você entender que ter dinheiro, querer ser rico e ser próspero
é nada mais, nada menos do que seu direito inalienável, tá? Essa live vai ficar salva, Edilene. Vai ficar salva sim. Inclusive, já encaminha essa live para mais pessoas, convida os amigos, chama todo mundo. Amanhã, 7 da manhã, estaremos aqui nesse mesmo horário, tá, meus queridos? Ótimo final de semana para vocês. Beijo bem grande da Rainha da Prosperidade. E vamos que vamos. Encontro vocês aqui amanhã. Tchau, tchau.